Está no ar o Revista TST. Aqui você confere tudo o que foi notícia no Tribunal Superior do Trabalho durante a semana. E veja o que preparamos para esta edição. Verbas rescisórias que vencem no sábado podem ser pagas na segunda-feira. Empresa deve pagar diferenças do FGTS a engenheiro que trabalhou no exterior. Já pensou em vender suas férias? Esclareça as dúvidas no quadro Quero Post. E ainda, Semana da Memória, a história do TST e da Justiça do Trabalho, contada por meio de exposições e seminário. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST indo direto à seção 1 de dissídios individuais, que julgou um caso importante. E quem acompanhou os trabalhos e traz os detalhes é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho confirmou que a Rádio Jovem Pan não terá que pagar indenização ao radialista Milton Neves. Ele pretendia ser indenizado por dano moral após mudanças de horário na programação da rádio e por assédio moral por ter sido colocado na geladeira, expressão utilizada no mercado de rádio e televisão quando o profissional tem as funções reduzidas ou até mesmo é retirado do ar. No recurso, Milton Neves questionou a decisão da 8ª turma do TST, que negou o pedido de indenização. Conforme entendimento da SDI1, os embargos do profissional não preenchiam os pressupostos processuais de admissibilidade e, por isso, a indenização de R$3,5 milhões que a defesa dele pedia também foi negada pela SDI1. Acompanhe os detalhes na reportagem. Na reclamação trabalhista, o radialista Milton Neves alegava ter sofrido dano moral depois que a rádio Jovem Pan, onde ele trabalhou por 33 anos, alterou a escala de profissionais e a grade de programação. Com as mudanças, ele deixou o comando do programa Plantão de Domingo e foi remanejado para um horário com menor audiência. A alteração provocou a redução das receitas comerciais do radialista, que pedia a condenação da emissora no valor de R$3,5 milhões. A indenização chegou a ser concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, mas a 8ª turma do TST, ao examinar o recurso de revista da rádio, julgou o pedido improcedente. No entendimento da turma, as alterações podem ter causado prejuízo patrimonial a Milton Neves, que, na condição de empresário, mantinha longa e bem-sucedida parceria de natureza civil com a empresa. No entanto, a situação não caracterizaria assédio moral. Como o recurso de embargos foi negado, a defesa de Milton Neves entrou com agravo na seção 1 de dissídios individuais, alegando que o assédio moral estaria caracterizado, uma vez que ele teria sido colocado na geladeira. Segundo a defesa do profissional, a decisão da turma contrariava a súmula 126 do TST, que diz ser incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Os ministros da SDI1 destacaram que a súmula não havia sido mencionada nos embargos e que as decisões apresentadas para demonstrar divergência de teses entre as turmas do TST também não trouxeram os mesmos elementos discutidos no caso. Assim, a ausência desses dois pressupostos inviabilizou o exame dos embargos. Apesar de haver sido mencionado no corpo do recurso a matéria alusiva a revolvimento de fatos e provas, não foi invocada a contrariedade à súmula 126, presidente. Não há referência a essa indicação, que é, como até já decidimos hoje em caso semelhante, requisito intransponível para o conhecimento do recurso quando envolver contrariedade à súmula desta Corte. Por unanimidade, a SDI1 negou o provimento ao agravo, ficando mantida a decisão da 8ª turma, que negou o pagamento de indenização por dano moral ao jornalista. E na seção 2 de dissídios individuais também tivemos um caso de destaque. Veja na reportagem.
Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho retirou a condenação imposta à IGB Eletrônica, antiga Gradiente Eletrônica, que determinava o pagamento de indenização por dano moral a um advogado com cidadania portuguesa. O profissional recorreu à Justiça do Trabalho, alegando ter sido alvo de piadas devido à nacionalidade, mas o entendimento foi que o caso não é competência da Justiça do Trabalho. O relator do processo na SDI2, ministro Alexandre Agra Belmonte, verificou que na reclamação trabalhista original, o advogado pediu o reconhecimento da relação de emprego, o que não foi concedido pelos ministros da primeira turma. A turma, no entanto, manteve a condenação da empresa ao pagamento por dano moral. Os ministros da SDI2 observaram que a primeira turma se baseou na súmula 126 do TST, que diz ser incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Por isso, a condenação foi mantida, mas a IGB ajuizou a ação rescisória, argumentando que, como o vínculo de emprego não foi reconhecido, a Justiça do Trabalho não poderia julgar o pedido de indenização por dano moral. A empresa fundamentou-se no Código de Processo Civil de 1973. De acordo com o artigo 485, inciso 2º, a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. O relator do processo considerou a orientação jurisprudencial 124 do TST pela OJ na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso 2º do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, o inciso 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973, a arguição de incompetência absoluta não precisa de pré-questionamento. Para o ministro Alexandre Agra Belmonte, o caso é de competência da Justiça Comum. As controvérsias oriundas das relações decorrentes dos contratos de natureza eminentemente civil, como se dá com os contratos de prestação de serviços advocatícios, não encontra albergue na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Comum. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros. Assim, o processo será enviado à Justiça Comum de São Paulo. O TST divulgou a movimentação processual do tribunal referente aos meses de janeiro a setembro deste ano. O TST iniciou 2018 com um acervo de 255.363 processos em tramitação. De janeiro a setembro, foram recebidos 240.480 processos, julgados 231.850 e baixados 185.354. Para conferir mais detalhes referentes aos dados completos, acesse a página tst.jus.br/estatística na aba Movimentação Processual. E depois do intervalo, já pensou em vender suas férias? Esclareça as dúvidas no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E eu começo o giro de notícias pela quarta turma. Uma empresa conseguiu na justiça se isentar do pagamento de multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias a um soldador. O prazo de 10 dias previsto na CLT vencia no sábado e a empresa efetuou o pagamento na segunda-feira seguinte. Ao julgar o caso, o relator do recurso da empresa ao TST, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que a orientação jurisprudencial 162 da SDI1 orienta que a multa não é devida quando o último dia do prazo para pagamento das verbas rescisórias recair em sábado, domingo ou feriado. Ainda, segundo o ministro, o parágrafo único do artigo 775 da CLT prevê que os prazos que vencerem em sábado, domingo ou feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte.
E a quinta turma manteve a dispensa sem justa causa de um mecânico da Samarco que alegava ter sido dispensado de forma discriminatória por sofrer de psoríase e depressão. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, julgou o caso de um mecânico da Samarco Mineração que, após mais de 20 anos trabalhando na empresa, foi demitido sem justa causa. Ele alegou que a dispensa foi discriminatória e ocorreu depois de ser diagnosticado com psoríase, uma doença de pele que provoca manchas vermelhas. O ex-empregado também declarou ter depressão, desencadeada por causa da psoríase. De acordo com o regional, um perito oficial confirmou as enfermidades, mas elas estavam sob controle e não tiravam a aptidão do ex-empregado para o trabalho. Diante do laudo médico que certificava a condição para trabalhar, o TRT entendeu que a dispensa foi discriminatória e determinou a reintegração do profissional ao emprego com base na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. Pela súmula, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesses casos, o ato da demissão é inválido e o empregado tem direito à reintegração no emprego. O TRT observou também que a Samarco não teria apontado o motivo que a levou a romper o contrato e, por fim, condenou a empresa a reintegrar o mecânico ao emprego. A mineradora questionou a decisão no TST. Aqui no tribunal, a quinta turma analisou o argumento da Samarco de que psoríase e depressão não são doenças graves. Nesse sentido, não caberia a aplicação da súmula 443 do TST, que determina a reintegração do profissional ao emprego. A mineradora também afirmou que a dispensa sem justa causa é um direito potestativo do empregador, ou seja, depende da vontade apenas de uma das partes. Além disso, alegou que o mecânico teria que comprovar, por meio de prova testemunhal ou documental, que a demissão teria sido discriminatória. O relator, ministro Breno Medeiros, avaliou que a psoríase não é uma doença grave. Quanto à depressão, alertou que é uma doença grave e de difícil diagnóstico. Porém, no caso do mecânico, não foi possível identificar o nível da depressão e salientou que caberia ao empregado comprovar os fatos de discriminação. O ministro Douglas Alencar Rodrigues, que havia pedido vista regimental, votou com o relator. No caso presente, como pontuou o relator, as premissas fáticas afastam qualquer tipo de configuração de estigma, de preconceito, até mesmo em razão das singularidades dos eventos que acometeram o trabalhador. Estou acompanhando o eminente relator. A quinta turma foi unânime ao negar o pedido de reintegração. E a segunda turma condenou o Colégio Dom Bosco de Curitiba, no Paraná, e outras escolas do grupo por manter vídeos na internet com imagem de professora demitida. Os ministros da segunda turma do TST entenderam que o uso comercial da imagem da professora sem autorização após a rescisão do contrato é motivo de indenização por dano moral. Vídeos da professora corrigindo provas foram mantidos no canal da instituição no YouTube, mesmo após o desligamento dela da empresa. Em defesa, a escola argumentou que a professora não pediu a remoção das imagens. Em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná havia considerado que o uso dos vídeos não representava qualquer espécie de abalo à moral ou à honra e não haveria motivo para reparação. Mas no recurso de revista apresentado ao TST, a professora alegou que a exibição dos vídeos, mesmo um ano após a saída dela da escola, tinha nítido cunho comercial, com o objetivo de atrair novos alunos. A relatora do caso, ministra Maria Helena Malman, entendeu haver vinculação entre a imagem da professora e o objetivo de atrair estudantes. A relatora explicou que, com base na Constituição da República, a imagem é direito de personalidade autônomo. De acordo com o artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de violação. Assim, a ministra entendeu que o dever de reparação decorrente da exploração comercial não autorizada independe da prova de prejuízo. O entendimento segue jurisprudência do TST. Por unanimidade, a turma determinou o pagamento de reparação moral no valor de R$ 50 mil.
O Giro de Notícias segue agora para a sexta turma. Uma importadora no Brasil que contratou um engenheiro para trabalhar nos Estados Unidos vai ter que pagar para ele as diferenças relativas aos depósitos do FGTS. De acordo com o profissional, os valores depositados na conta do FGTS durante o tempo em que havia ficado fora do país foram calculados com base no salário da contratação no Brasil e não no que efetivamente havia recebido em dólares. O TRT, na capital paulista, havia absolvido a importadora por entender que o empregado não teria comprovado os valores que tinha direito a receber. Mas, para a relatora do caso no TST, ministra Kátia Magalhães Arruda, a súmula 461 da Corte Superior orienta que é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS. Para a ministra, a empresa é responsável por provar que fez os depósitos de forma correta, mediante a apresentação das guias, e não o empregado. Quer ficar por dentro das principais notícias e eventos do TST? Então siga o perfil do Tribunal no Instagram. Diariamente são publicados fotos e vídeos com o dia a dia na Corte. Também são realizados sorteios de livros e muito mais. O endereço é @TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta publicada no Facebook com a hashtag Quero Post é da Jennifer. Ela quer saber se pode vender as férias ao empregador. Saiba os detalhes na reportagem. José trabalha como jornalista em Brasília. Quando chegou o momento de agendar as férias, ele fez um acordo com o patrão e vendeu 10 dias. Eu tinha uma viagem que eu pretendia fazer, cabia dentro do orçamento, mas no final das contas ia apertar um pouquinho, né? Então, para mim era interessante ter um dinheiro a mais para pagar a conta e para viajar, e quando eu voltasse eu estar tranquilo nas minhas contas. Então foi por isso que eu vendi os 10 dias. A negociação com a chefia não foi apenas verbalmente, tudo foi registrado em documento. A gente tem que assinar um papel discriminando que a gente está vendendo 10 dias e tirando 20 dias de férias, mas tudo acordado no papel. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a 30 dias de férias após 1 ano de serviço. E a consolidação das leis do trabalho permite ainda que ele venda 1/3 do período. Esse limite de 10 dias é estipulado porque o empregado também precisa descansar. Quem quiser vender parte das férias precisa ficar atento. Há um prazo para fazer o pedido. A venda das férias ela é regulada pelo artigo 134 da CLT e o empregado ele pode vender até 10 dias de férias. Ele tem um prazo que é até 15 dias antes do término do período aquisitivo de férias, porque a cada 12 meses o empregado faz jus a um período aquisitivo de férias. Então, 15 dias antes de cessar esse período, ele tem que requerer. E o juiz alerta, o pedido de venda de férias deve ser feito formalmente. Recomenda-se que o empregado ele faça o requerimento por escrito para ele ter a prova de que ele fez esse requerimento, né, caso o empregador desista de conceder o benefício. E mais, a iniciativa de vender as férias cabe apenas ao empregado. O empregador ele não tem qualquer interferência nessa decisão do empregado, né? Se ele requerer dentro do prazo, o empregador tem que aceitar. Ele não pode negar e também não pode impor, né? Se o empregador quiser impor, ele pode se sujeitar ao pagamento em dobro, né, em razão dessa imposição, que está no artigo 137 da CLT. No TST, os ministros da terceira turma julgaram o caso de um promotor de vendas que foi obrigado a vender 10 dias das férias. A empresa foi condenada a pagar em dobro os dias não usufruídos pelo empregado, acrescidos de 1/3. E no próximo bloco, TST realiza a Semana da Memória, que conta a história do Tribunal e da Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no TST.
Dando continuidade a uma agenda de encontros institucionais, o presidente eleito Jair Bolsonaro visitou o Tribunal Superior do Trabalho. Ele foi recebido pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira. Durante o encontro foi discutido o funcionamento da Justiça do Trabalho e instrumentos pré-processuais, como mediações e conciliações, que vêm resultando em diversos acordos trabalhistas, e a legislação trabalhista. Ao final do encontro, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, entregou ao presidente eleito um livro e uma medalha comemorativa dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho, celebrados em 2016. A vice-presidência do TST intermediou um acordo entre o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes e também o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte de Manaus. A divergência entre as partes estava relacionada a um ponto específico das cláusulas sociais da Convenção Coletiva do Trabalho de 2017 da categoria. Ficou mantida a obrigatoriedade do pagamento em dobro por parte da empresa em caso de inadimplência de algum benefício social ao empregado. Também ficaram mantidos os demais benefícios aos empregados, como auxílios natalidade, alimentar, orientação e por invalidez ou morte, além de reajuste acima da categoria. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, integrará grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça sobre capacitação de mediadores. O grupo vai coordenar o planejamento e o desenvolvimento de curso na modalidade à distância para capacitação de mediadores judiciais. O ministro é o gestor nacional das políticas judiciárias de resolução adequada de disputas da Justiça do Trabalho. O depósito recursal após a reforma trabalhista é o tema do mês de novembro da Biblioteca Digital do TST. A reforma completa um ano neste mês. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao assunto estão disponíveis na página e podem ser acessados e baixados gratuitamente. Os documentos do tema do mês não traduzem necessariamente a opinião do Tribunal Superior do Trabalho, apenas atendem ao propósito de estimular o debate. Acesse tst.jus.br/biblioteca. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a Semana da Memória, que contou a história da Corte da Justiça do Trabalho por meio de exposições e seminário. A Constituição Cidadã e a ampliação do acesso à Justiça do Trabalho foi o tema da mostra deste ano. Uma Constituição Federal gigante que reflete o quanto a Carta Magna é grandiosa. O monumento integra a exposição, a Constituição Cidadã e a ampliação do acesso à Justiça do Trabalho. A mostra faz parte da Semana da Memória, evento promovido anualmente no mês de novembro pelo Tribunal Superior do Trabalho, para lembrar a história da Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, e o ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente da Comissão de Documentação do TST e coordenador do Comitê Gestor do Programa de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho, abriram juntos o grande livro alusivo à Constituição Federal, para simbolizar a abertura da exposição. O presidente frisou ser essencial promover ações para recordar os fatos marcantes da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho sempre teve muito cuidado com esse aspecto. Nosso centro de memória é muito dedicado, são pesquisadores, são entusiasmados e hoje nós estamos revivendo a história da Justiça do Trabalho. Já vi fotografias aqui que me deram muita saudade. O ministro Ives Gandra Martins Filho chamou a atenção para o exemplar em braille da Constituição Federal, que integra o acervo do Memorial do TST. Em vídeo, o ministro aposentado Luiz José Guimarães Falcão deu um depoimento sobre a importância da Carta Magna no processo de evolução da Justiça do Trabalho. Na mostra, fotografias apresentavam como eram os prédios dos TRTs em outras décadas e como estão atualmente. Um livro com decisões judiciais de Mato Grosso também foi exposto. Ademar Adams é um dos escritores. Para fazer este livro, a gente pegou essas notícias e contou elas de uma forma leve, de uma forma engraçada, de uma forma jocosa, que fica mais agradável para a leitura,
do que ler uma notícia formal de um caso judicial da Justiça do Trabalho. Durante a Semana da Memória, foi realizado um seminário para ampliar o debate sobre o cuidado com o acervo do material, que conta a história da Justiça do Trabalho. O secretário-geral judiciário do TST, Valério Augusto Freitas do Carmo, apresentou o tema Desafio da Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais para a próxima década, perspectivas para a Justiça do Trabalho. A Semana da Memória vem sendo realizada desde 2011, num formato que evolui a cada ano. O resultado é o fortalecimento dos laços entre os órgãos da Justiça do Trabalho e também a consolidação de um ambiente propício ao compartilhamento de conhecimentos e práticas necessários à gestão responsável e eficiente da informação que produzimos. O coordenador de Gestão Documental e Memória do TST, Luiz Fernando Duarte de Almeida, falou sobre a importância de se preservar a história da Justiça do Trabalho. O nosso objetivo que é transmitir a nossa memória, a nossa história e a razão de ser da Justiça do Trabalho, porque essa é a grande expressão que a memória institucional traz. Ela valoriza a memória institucional e ela presta contas ao contribuinte do porquê existe uma Justiça do Trabalho. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.